etária, tá? No entendimento aqui, quando ele fala na questão geração, não só aqui como em outros textos também. Amém, amados? Que normalmente é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Eita, deixa eu correr. Depois vem a outra parte, quando ele já está no barco, né? E ele vai aqui dizendo para os discípulos dele: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí eles ficam pensando: ih, rapaz, olha, sobrou tanto pão lá e nós não trouxemos. Agora o homem está com fome e não tem o que comer, só tem um pão. Alguém deve ter falado: pega esse pão e dá para ele, a gente aguenta, senão ele vai ficar bravo, né? E aí Jesus, percebendo a conversa, Jesus faz 5 perguntas. Nessa hora Jesus não aguenta. Ele já ouviu besteira lá antes de multiplicar o pão. Quem vai trazer pão nesse deserto? Meu Deus do céu, quem vai? Eu estou aqui do teu lado, está perguntando quem vai trazer. Aí ele faz 5 perguntas. Por que vocês estão falando entre vocês sobre não ter pão? Ainda não considerou, não compreendeu, não entendeu? Está com o coração endurecido tanto assim? Tem olho, mas não veio, ouvido, mas não ouvi? Não se lembra do que aconteceu? Eu preciso de mais de um pão para alimentar nós 13 aqui, ele mais 12? Aí ele fala: olha, quando tinha 5 pão entre os 5.000, o que aconteceu? Sobrou 12. E agora há pouco aí que eu tinha 7 pão para 4.000, quanto sobrou? Sobrou 7. Ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Não estão conseguindo enxergar? É só os fariseus que não estão enxergando? Vocês que estão no barco comigo ainda não entenderam? Não compreenderam? Então, primeira coisa, que nem eles entenderam, e muita gente lê isso aqui também não entende. O que é o fermento? Pecado demais. Olhar a garganta que eu estou com uma tosse. Vocês estão orando pouco por mim, viu? Olha que cura o intestino, cura a barriga, cura o estômago, aí ataca a garganta. Orar e deixar mais por mim. Que mais? O que é fermento? Ensino. Que mais? Pecado, ensino. Ele fala: fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vamos lá, vamos aprender. Porque, meus filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A base do ensinamento que eu gosto de dar não é simplesmente chegar aqui e entregar para vocês que 2 vezes 2 é 4. Quero que vocês aprendam por que 2 vezes 2 é 4. Quando eu era criança, a professora falava que eu tinha que decorar. E aí a gente pegava a tabuada e ficava decorando. Então eu sabia que 2 vezes 2 era 4, porque eu tinha decorado, mas não sabia por que era 4. Só que no curso de teologia que eu fiz, eles falaram: você tem que aprender a pensar. Não adianta só ficar dando resposta pronta. Eu não quero que vocês venham aqui e aprendemos a respeito desse texto assim porque o pastor nos ensinou e falou que é isso. Mas que vocês venham, com o passar dos cultos, como é que foi extraído essas informações do texto. Porque às vezes a gente vê as pessoas lendo um texto e o texto está arrumando para o norte. E a hora que a pessoa vai falar, ela vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, vai para tudo que é lugar, mas não vai para o norte. Vejam a maneira como as informações são extraídas, para que vocês também, um dia, quando estiver lendo, com a ajuda do Espírito Santo, consigam extrair as mesmas informações de um texto lido. Amém? Não. Ele fala do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que o fermento faz numa massa?
Você pega a farinha, pega a água, o leite, ovo, sei lá o que, e aí, se você não pôr fermento, como é que fica a farinha? Hein? Ela vai ficar do mesmo jeito que você pôs. Não vai acontecer nada. Agora, quando você põe fermento, aí eles falam assim: põe o fermento e deixa lá no cantinho um pouquinho. O que acontece com a massa? Quando você volta lá para olhar, ela mudou. Então ela sofreu uma transformação. Ela era de um jeito e ficou de outro, porque houve uma influência de um agente externo. O fermento faz isso na vida da pessoa. Muda o conceito, muda o valor, muda o entendimento. A pessoa sofre uma influência e transforma aquela pessoa de uma maneira que ela estava. Quando você volta, ela está de outra. Por quê? Porque houve uma influência nela. Algo produziu, né? Mas veja bem, Jesus, ele faz aqui a comparação do fermento como uma coisa ruim. Mas existe um texto que ele compara o fermento como uma coisa boa, como o reino dos céus. Lembram disso? O reino dos céus é como o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa, não sei o quê. Então depende dessa influência. No caso aqui, é uma influência maligna. Tá? É uma influência maligna. De quem? De pessoas. Que pessoas? Fariseus e herodianos. Por quê? Fariseus, como foi ensinado aqui, como foi falado aqui, um ensino errado, um falso ensino. Os fariseus ensinavam coisas. Lembra da questão da tradição que nós estudamos aí, acho que a semana passada? Quem lembra? Que eles estavam a respeito do Corban. Lembram do Corban que nós falamos? Que por causa do Corban vocês estão invalidando a lei de Deus, que Jesus fala para eles. Vocês invalidam uma lei que está lá, que é um dos mandamentos, né? Honrar o pai e a mãe, através de uma tradição, de uma coisa oral que veio aí, e vocês estão invalidando, colocando acima da lei. Lembra disso? Então, ensinamentos errados, influência maligna, falsos ensinos. Jesus constantemente chamava os fariseus do quê? Hipocrisia. Cuidado. Tem aparência de uma coisa, mas não é. Fala uma coisa, mas não é. Olha, esses ensinos que estão na lei, que está nas escrituras que eles estão passando, vocês façam, mas as atitudes deles não. Lembra disso? Hipocrisia. Então cuidado com esse fermento, com os falsos ensinos, com a hipocrisia, com esse falso entendimento, com esses ensinos heréticos, com o comportamento errado. E o herodiano? Comportamento de Herodes, corrupto e imoral. Qual que era o comportamento dele? Corrupto e imoral. Ele era corrupto e corrompia os outros. Esse negócio de político corrupto não é de hoje não, é daquela época, desde antes, viu? Desde antes, desde a época lá, quando Moisés recebeu o sogro dele já falou: cuidado com as pessoas que você vai colocar como líder aí, viu? Sejam homens tementes a Deus. Como é que fala na Bíblia? Que os obreiros, os presbíteros, diáconos não podem ser o quê? Avarentos. Porque a pessoa avarenta é muito ligada no dinheiro, O dinheiro, sabe como é que é? Um perigo, Pessoa que dá muito valor nessas coisas, Então cuidado. Pois é, já é desde aquela época. Amém, amados? Então precisamos aprender a pensar, a raciocinar o que ele está querendo dizer, o que vem, estudar um pouquinho da história, das pessoas que ele está falando.
Amém, amados? Então guardai-vos dessa influência maligna dos fariseus e dos herodianos. Corrupção, imoralidade, ensino errado, hipocrisia. Tomem cuidado com isso. Não se deixem influenciar, né? Pessoas que chegam na igreja, sejam obreiros ou não, que começam com conversinha, sabe? Fala mal de um, fala mal de outro, fala não sei quem, fala não sei quem. Eu falei, crente não tem que falar da vida dos outros, crente tem que falar da vida de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Porque se você for falar da vida de qualquer outra pessoa, você vai falar mal, porque todo mundo tem pecado. Deus olhou lá de cima e não achou um justo, né? Além do que é gostoso falar mal dos outros, vai, seja sincero, né? Se não fosse gostoso, ninguém falava tanto, né? Então fala de Jesus. Crente tem que falar de Jesus. Quando os crentes se reúnem para falar de Jesus, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem, envolve uma alegria no ambiente. Daqui a pouco você começa a falar em línguas, você começa a chorar, outro lá já está dando glória. É coisa linda, não é? Você sente aquela manifestação divina gostosa, né? Quando os irmãos se reúnem, vem cá, lá no Café com Bíblia, lá no Jardim das Palmas, não acontece, né? Você começa a ficar arrepiado, aí um já dá um glória a Deus, não é gostoso? Agora imagina você se reunir e começar a falar mal de um de outro. Quem é que está presente ali? O Espírito Santo está lá? Hein? Está o chifrudo, né? Chifrudo está lá dando risada. Aí o que eu faço com a língua dos crentes aí, ó, né? Pois é. Então, cuidado com os fermentos dos maldizentes. Amém? Aí eles chegam num lugar chamado Betsaída. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Traz um cego. E aqui Jesus faz uma coisa muito bacana.